Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje trazemos um episódio especial em parceria com o Criovida, que é a marca com qualidade do Grupo Fleury. O Criovida se destaca no fornecimento de serviços especializados em criopreservação, oferecendo excelência técnica e segurança para pacientes que desejam preservar células-tronco. Para saber mais, acesse www.criovida.com.br ou escaneie o QR Code. Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do Pod Doutor, melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Mais uma vez trazendo aqui para vocês um episódio maravilhoso. Já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando para você o nosso propósito, que é levar informação boa em saúde, informação checada. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre seguras, e o nosso propósito é o contrário. Como é que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Hoje eu tenho a honra de receber aqui doutora Patrícia Fischer, hematologista do Grupo Fleury, essa entidade de saúde de excelência aqui no país, representando o Criovida. Doutora Patrícia, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, obrigado por aceitar o desafio de dividir conhecimento conosco. Muito obrigado. Agradecimento, somente o convite. É muito importante a gente passar boas informações para os nossos pacientes. É isso aí. O assunto que a gente vai falar hoje, eu confesso, né? Eu tenho alguns anos de formado, mais de 20, que é o congelamento, a obtenção de células-tronco, é isso? O congelamento do cordão umbilical. Então, um assunto bastante tecnológico, né? Que com certeza grandes laboratórios como o Grupo Fleury consegue trabalhar e oferecer pro paciente. Então, sobre isso que nós vamos falar. Confesso que vou fazer perguntas também nível que eu também não sei, né? Então, conta pra gente o que são células-tronco, para que elas servem. Vamos começar por aí. Célula-tronco. Esse é o tema? A célula-tronco é uma célula que a gente fala que é progenitora. Ela é a mãe, o pai das outras células. A gente tem várias células-tronco no nosso organismo. A mais conhecida, a mais famosa é a célula-tronco da medula óssea, que é a célula-tronco hematopoética. Todos nós temos uma medula, inclusive a gente pode doar sangue, né? É um órgão que está sempre se renovando. Então as células, elas têm um período de validade aí. Todo mundo já ouviu falar em hemácia, quando está baixo tem uma anemia. Essa célula, a função dela é levar oxigênio para os tecidos. As outras são as plaquetas. Agora com crise de dengue, aí, esses episódios de dengue, a gente viu que a plaqueta caiu. A nossa plaqueta dura em torno de 5, 7 dias. E os leucócitos, que são a nossa defesa, são células que duram em torno de 3 meses, mas tem uma célula mais importante, que é o neutrófilo, que só dura 6 horas. Então, a nossa medula ela produz 1 trilhão de células por dia. Por dia, 1 trilhão. Fantástico, né? Espetacular. Espetacular. Bom, quando essa medula entra em falência, então a gente tem essa célula progenitora hematopoética. Progenitora são células mães, vamos dizer assim, células que dão filhinhos. Exatamente, que é o sangue, né? Como eu falei agora das hemácias, plaquetas, leucócitos. Quando essa medula entra em falência, quando ela para de produzir ou ela é invadida por um tumor, por exemplo, uma leucemia, ou uma aplasia de medula, quando ela para de produzir, a gente precisa fazer um procedimento chamado transplante de medula óssea. E aí é nesse transplante que a gente vai usar a célula progenitora, a célula tronco hematopoética, ou do próprio paciente, que é chamado autólogo. Por exemplo, linfomas. A gente já teve várias pessoas com linfoma que precisaram fazer um transplante autólogo. Ou um transplante halogênico de uma outra pessoa. E aí você vai envolver, imagino também, aí você vai me corrigindo caso eu fale alguma bobagem, sim, mas isso tudo diz respeito à compatibilidade também? Porque imagino que esse é o grande assunto, né? Quando a gente fala de transplante, você que está aí também sempre ouviu falar num transplante renal que teve uma rejeição, num transplante de qualquer órgão. Hoje você tem recursos diferenciados, né? Com medicações que ajudam com que isso não aconteça. A gente teve há pouco tempo agora, por exemplo, o Fausto Silva, que fez 2 transplantes, coração e de rim, né? Sim. Então, mas a questão de armazenar essas células-tronco, eu poderia dizer que é uma espécie de segurança incrível para que você tenha uma reserva caso você precise. É isso? Seria uma consideração, sim. Então, a gente tem várias modalidades de transplante. Tem o autólogo, como eu falei, que eu posso guardar a célula. Eu nasci, guardei as células do meu cordão umbilical, que é uma fonte dessas células, e que se algum dia eu tiver uma doença que acometa a minha medula, eu posso utilizar. Às vezes eu não tive essa oportunidade de guardar.
Então eu vou ter que depender de doação. Doação, né? De uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Em algumas situações, como os linfomas e mieloma, às vezes eu mesma acometida da doença, eu posso fazer o transplante autólogo. Retira-se a minha medula, se criopreserva, espera um período e devolve para mim. Mas aí ela Isso não, é que é o transplante não volta autólogo. doente. Não volta doente, porque você faz uma alta dose de quimioterapia e o processo de criopreservação. Aí depois volta essa célula. Então, no linfoma, que é uma doença grave, né? Assim como a leucemia, são doenças graves, gente, né? Que se mal diagnosticadas tardiamente, elas podem levar a um desfecho não tão bom. Né? Exato. Então, a criopreservação desses componentes pode fazer toda a diferença. E você estava falando, né, Patrícia? O laboratório, né? Então, lá na Criovida, ele vai para os pacientes que assim desejarem, já vai colher no nascimento do feto, porque pega do bebê. Do bebê, já pega lá no cordão umbilical. Exatamente. Então, a gente não interfere no procedimento do parto, nem o pediatra, nem assistência obstétrica. Assim que o bebê nasce, o pediatra dá o ok, o colhedor do Criovida entra para fazer a coleta do sangue do cordão. Já lá no hospital? Dentro da maternidade, tem que ser, porque senão o sangue coagula, né? Então, ele está presente no momento do parto, e assim que o pediatra libera, e o obstetra também, o nosso colhedor vai fazer a punção do cordão umbilical, que está cheio de sangue. A OMS, ela recomenda que o pediatra faça a clampagem do cordão. O que é clampagem? É quando a gente interrompe o fluxo, né, do cordão da mãe para o bebê. Então, essa clampagem, ela tem que esperar em torno de 2 minutos. O bebê tem que receber o sangue em torno de 2 minutos, senão ele fica anêmico, ele pode precisar de transfusões depois. Então, a gente respeita esse período, obviamente, por recomendação da OMS, e depois desse período é que o nosso colhedor vai entrar, vai puncionar o cordão e depois vai puncionar a placenta também. Então, todo o volume, todo o sangue que sobraria, que seria jogado fora, vamos dizer assim, ele vai ser armazenado. É claro que a gente tem critérios também para isso. Tá, né? Entendi perfeitamente. E por que Então, na verdade, vai coletar sangue, né? Sangue. Hemácia, etc. Linfócitos, neutrófilos. Que tá cheio de células tronco. Isso, tá cheio de células progenitoras no cordão umbilical. E por que no cordão? Porque elas são mais ricas ou porque estão mais disponíveis, sem atrapalhar a criança? É o melhor momento, imagino, né? Tem que ser nesse não vai momento. agredir a criança, então você consegue um bom volume de células tronco sem precisar puncionar um bebê que acabou de nascer. Não, exatamente. Então a gente vai colher do sangue do cordão, o sangue que está no cordão e o sangue que está na placenta. Tá, e qual é o volume que se colhe? Só por curiosidade. Isso é muito individual, isso é biológico. Às vezes a gente já viu o volume de 200 ml, a gente já viu o volume de 5 ml. O que importa não é o volume, o que importa é a quantidade de células que contém esse volume. É a qualidade, então, das células. Isso. E a gente precisa, para o processamento, a gente precisa de um mínimo de 500 milhões de células. Então, infelizmente, em torno de 35% não se obtém um número de células adequado para a gente fazer o processamento de criopreservação. Então, nem toda coleta vai gerar um produto de criopreservação. Sim, aí tudo bem. Pode colher de novo depois do próprio bebê, ou não? Não se pode mais. Não. Ah, não se pode mais. Não se pode mais. Aí, se você não coletou a célula tronco no cordão umbilical e na placenta... Não há mais uma oportunidade. Olha, então isso é muito importante, né? Sim. Então, a oportunidade que você tem de preservar as células troncos do seu filho, do seu neto, etc., é no nascimento. Você tem só aquela janela. Após aquela placenta e cordão não conseguiu coletar, não tem como coletar do bebê célula tronco. Aí você falou que tem o transplante autólogo, mas é outra história. É outra história também. Tá, então coletou esses 5 ml ou esses 200 ml de sangue que não vai estar coagulado. Aí, para onde vai esse sangue? Pois é, esse volume dentro de uma bolsa de doação de sangue vai para o nosso laboratório para fazer a contagem, exatamente para ver os critérios de qualidade. Então tem que ter mais de 500 milhões de célula geral, como você falou de hemácia, tem que ter esses 500 milhões, mas tem que ter a contagem de CD34. O que é isso, Patrícia? CD34 é a própria célula progenitora, é a própria célula tronco. CD34. Ela tem um marcador de superfície. E esse marcador, esse CD34 é a característica. Então, quando é que eu sei que é uma célula tronco? Porque ela é CD34 positiva. Então, eu tenho que ter acima de 1.250.000 para realmente poder armazenar. Então, eu tenho 2 critérios. 500 milhões, aí eu levo
para uma citometria de fluxo, e aí eu acho, deu acima de 250 milhões, aí a gente termina, finaliza a criopreservação. Entendi. Então, coletou, avaliou, 70% mais ou menos, ok, ficou aí sujeito à criopreservação. E o que é essa criopreservação? Porque crio é frio, né? Isso. Então, e como seria na prática? Bom, nós somos... freezer? Mas é um pouquinho melhor, pouco mais tecnológico. Um pouquinho mais tecnológico. Nós somos constituídos de 70% de água, né? Todo mundo sabe disso. As nossas células redondinhas, bonitinhas, tem 70% de líquido. E o líquido, lembra lá quando a gente coloca que a água expande, quando ela passa para 4 graus? Então, do estado líquido para o sólido, ela tem uma expansão. Imagina, então, dentro de uma célula, 70%... Por isso que o gelo boia, gente. É por isso que ele... Agora você viu, né? E aí, com essa expansão, ele pode destruir a célula que a gente está guardando. Então, não é já simplesmente... passou naqueles 2 critérios. Agora é um outro critério. Tem ainda uma outra etapa. Que é uma etapa da criopreservação que é programada. Então, é um congelamento programado. Exatamente para passar nesses 4 graus. E é 1 grau negativo a cada minuto, gradualmente, para que essa célula não seja destruída. E junto a isso, a gente coloca um crioprotetor. A gente coloca uma substância que vai entrar na célula e vai diminuir a produção do gelo dentro da célula nessa expansão, para ela não se arrebentar. Nem dentro da célula, nem fora, porque a célula está ali num constituinte que tem água também. Então, isso preserva a célula e faz com que essa célula fique, então, armazenada por muitos anos, por um período indeterminado. Então, tinha muitos trabalhos que falavam 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas a gente tem células da Segunda Guerra Mundial armazenadas e que ainda são viáveis, que ainda mantém a vitalidade dentro dessa técnica da criopreservação. E então, qual é a temperatura que fica, então, no final das contas? A gente tem Depois desse 1 grau por minuto, chega a quanto? A gente pode chegar a menos 196 graus. Então, menos 196 graus é uma temperatura bastante super baixa. Baixinha, mas o nitrogênio nessa fase ele é líquido. Sim. E a gente pode manter a menos 150 graus, que ele fica a vapor. Dentro da técnica, o ideal é que ele fique mais na fase vapor para diminuir risco de contaminação de amostras. Apesar de que a gente tem todo um cuidado aí, essas bolsas elas são envelopadas com uma estrutura que as protege desse processo, né, que no gelo pode romper, então são bolsas especiais, mas mesmo assim a gente mantém numa temperatura mais para a fase vapor, para diminuir risco de contaminação. Incrível. E claro que quem está ouvindo, né, tá aí tentando entender, eu também estou tentando entender, porque para você é tranquilo, né? Porque o pessoal lá do Grupo Fleury é tranquilo, mas para quem está ouvindo a primeira vez é um pouco complexo, mas você está explicando muito bem. Agora, quanto o pai e a mãe, o parente que quer ter essa segurança, acho que a curiosidade de quem ouve também, se isso custa muito caro, se tem muitas variações de preço de um laboratório para o outro, se tem muitos laboratórios possíveis, quanto custa mais ou menos? É um valor, porque confesso também que eu não faço a menor ideia, eu quero ouvir de você, quanto então esse pai e essa mãe precisa investir na possível saúde plena de um filho, de uma filha no futuro? Apesar de ser uma coisa bem tecnológica, com todo o cuidado que é exigido, me parece que o valor não é tão alto dentro de um contexto, claro, né? Então, o paciente, o cliente, ele vai pagar uma anuidade primeiro, porque exatamente tem um colhedor que é do Criovida, que vai fazer essa coleta. Está incluído, às vezes, o transporte, porque a gente faz para o Brasil inteiro, não é só em algumas localidades, né? Então a logística, então tudo isso é envolvido além de todo esse processo. Então em torno de R$ 3.500, R$ 3.900. Por ano? Por ano. Agora as anuidades, elas são menos, o valor é menor, não chega a R$ 1.000 por ano para você fazer a manutenção. Depois que colheu, então no primeiro ano é um valor maior. Isso. Porque tem a coleta, essa preparação, separação, todos esses critérios, depois passa a R$ 1.000 por ano. Isso. R$ 80 por mês. Realmente, né? Eu concordo que é um valor muito menor do que eu imaginava, né? Acessível para muita gente, para que você possa ter essa segurança. Se eu falasse, Patrícia, que... Bom, agora voltando um pouquinho na nossa conversa inicial, você estava falando lá de linfoma, leucemia, que são, assim, os personagens principais de uso
Da célula-tronco, sim ou não? Sim. Tá bom. Se você falar em história familiar, em herança familiar, faz sentido? Faz Ou sentido. nem tanto, é multifatorial e o fator familiar ele não é tão relevante? Tanto as leucemias como linfomas, elas são aleatórias, vamos dizer assim. Não é porque o meu irmão gêmeo teve que eu vou ter. Então tem essa questão diferente de outros. Por exemplo, câncer de mama, ele tem essa questão. As leucemias e linfomas, não. Leucemias e linfomas, então, não carregam uma herança familiar. Você tem uma alteração. Não é hereditário de passar de pai para filho, mas ela é quando acontece uma alteração genética que você vai ter aí o desenvolvimento da doença, a transformação. Né? Eu perguntei isso porque, para quem tem um histórico na família, às vezes se sente mais propenso a utilizar essa tecnologia, né? E mais como você disse, né? O valor realmente, a gente hoje, nesse mundo, né? Você compra Netflix, Amazon, sei lá o que, Star, 80 ali, 70 ali, então realmente o valor... Concorda comigo? Um valor relativamente... Sim, dentro do que se oferece, dentro né? da complexidade e tudo. Bom, e você tem, lógico que tem, né? Mas sem citar nomes, alguma história que você conte pra gente de algum paciente? Quanto tempo você já tá nessa especialidade e nessa prática na Criovida? Eu me formei em 91, depois fiz clínica médica, fiz hematologia e hemoterapia, e aí fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá trabalhando no MD Anderson e assim, estudando lá, e aí eu tô no Criovida desde 2005. Então já há um tempo. Então já tem um bom tempo, né? A gente vê histórias muito interessantes, histórias... Claro que são doenças graves e, infelizmente, nem sempre os desfechos são favoráveis. Claro. Mas a gente também vê muita história bacana que emociona muito, né? E isso que faz a gente continuar trabalhando porque a gente acredita nisso. Sem dúvida, porque quando a gente tem uma doença grave, uma doença que realmente tem um potencial letal, né? Toda a tecnologia a mais, todo o arsenal que você possa usar a mais faz muito sentido, né? Porque para quem está ouvindo, a gente acaba pensando que sempre está longe da gente, né? E também não estou falando assim de forma deixar alguém assustado, né? Mas acho que o nosso... uma coisa que é errada a gente achar que não acontece com a gente. Então tem que ficar atento sim, né? Para que a gente saiba que todos nós podemos precisar. Sim. Voltando mais uma vez ao linfoma e leucemia, para que a gente possa então entender melhor todo esse processo, né? Quais são, já que a gente usa as células-tronco nessas doenças, quais são os sintomas e quais são as idades, os sexos que são acometidos pelo linfoma, pela leucemia, separadamente? Então, linfoma, quais são os sintomas, como se diagnostica, e mesma coisa para leucemia. O linfoma, normalmente, ele acomete a cadeia de defesa, que são os linfonodos. Então, às vezes, você tem um linfonodo cervical na região do pescoço, você pode ter na região inguinal, é o que você percebe. Aquelas bolinhas, então que o pessoal chama de íngua. Que é a íngua, exatamente. Então a íngua, ela faz parte da nossa defesa. E às vezes, ela na maior parte das vezes, normal. E é importante. E é importante, ela nos defende. Mas se ela persiste, a gente tem que investigar, porque pode ter acontecido uma transformação ali. Então pode ser um linfoma, né? A leucemia já é uma fase mais adiantada. É quando você tem uma invasão da medula óssea. E aí você vai ter tudo aquilo que eu falei no início. Você vai ter anemia, você pode ter uma febre um pouco inexplicada, como o linfoma também pode dar. Você pode ter plaqueta baixa, pode sangrar. Pode ter várias infecções de repetição e ter, então, uma infecção, né? Na leucemia? Na leucemia. E no linfoma também? No linfoma também. Porque também dá uma imunidade e dá uma abaixa a guarda um pouco. Isso, alguns linfomas invadem também, né? A medula, então a gente vai ter isso. Então quer dizer que você estava falando em relação ao linfoma, gânglios em alguma parte do corpo, vocês chamam aí de ínguas, né? Na região da virilha, embaixo do braço. Se você vai ao dentista e houve lá um cortezinho, você vai sentir não é para você se assustar, né? Uma íngua aqui embaixo, aqui é submandibular e assim vai. Mas o problema então é quando ela persiste, e também tem as características diferentes, né? Mais durinha, não dói. Então, vou falar uma frase aqui para que você lembre. Quando você palpar um gângliozinho e doer, fique feliz, porque tem mais chance, medicina nunca é 100%, né? Mas tem mais chance dele ser
inflamatório, ou seja, não é linfoma, então você pode ficar relativamente mais tranquilo, mas como a gente sempre fala aqui no Pode Doutor, tudo que se altere no seu corpo, procure ajuda, porque pode ser a diferença entre fazer um diagnóstico precoce, salvar sua vida, poder usar o recurso, por exemplo, de uma célula tronco ou até de outras situações, porque quanto mais evoluída a doença, mais difícil de curar, né? Não, perfeito. O estadiamento, se ele é estadiamento 1, você tem uma chance de cura maior do que 90%. Então, o linfoma no estadiamento 1, uma chance de cura mais de 90%. Isso. Olha que importante isso. E aí isso vai, de acordo com os estadiamentos, que dependem do tempo, isso vai abaixando. Vai diminuindo. Tá. E agora, também que você que está assistindo, não é porque você não colheu e não guardou as suas células tronco que você não terá esses recursos, né? Porque imagino, né, Patrícia, que muita gente nunca ouviu falar de linfoma, né? Pois é. Então, o guardar, a questão das células tronco, né, é um recurso a mais extremamente importante oferecido pelo Grupo Fleury, mas também, se você não guardou, não significa que você está condenado a não ter tratamento. Não, vou deixar isso claro. Não, é uma oportunidade no momento certo. Logo após o nascimento. É uma oportunidade. Isso. Repete da leucemia. Você estava falando que então o linfoma vem os gangliozinhos no corpo todo, na perna, no braço. E a leucemia, então? A leucemia, ela já vai assim... A gente tem a leucemia aguda e a leucemia crônica. A leucemia crônica é mais lenta, né? Mais indolente, vamos dizer assim. E a leucemia aguda, ela já aparece com sangramento, com febre, com anemia. Porque a plaqueta vai lá para baixo também. A plaqueta vai lá para baixo. Para quanto? Num quadro grave, hein? 1.000, 2.000, é bem baixinho. 1.000, 2.000. Então, se você tem um normal de 150 para cima, imagina 1.000. Né? Nos quadros de dengue grave, a gente tem aí 30, 40 mil. Então, numa leucemia pode chegar a 2.000. Pode. Se escovar os dentes, já pode sangrar. E é por isso que as transfusões são tão importantes, né? Então, a gente está falando aqui de guardar, mas a gente tem que lembrar também do doador, das pessoas saudáveis que podem doar e que podem também fazer o cadastro também nacional para ser doador de célula progenitora também. Então a gente tem os dois lados, né? Ser doador de célula progenitora como adulto. Como adulto, mas aí fazer doar parte do a medula. Você cadastrar para poder, se algum dia tiver a necessidade de... eu fiz esse cadastro pessoalmente, você vai lá, se cadastra. Na verdade, nem colhe... Colhe 5 ml. Colhe um sanguinho. Faz o HLA, coleta um sanguinho e aquilo vai para um banco. Aí se um dia te ligarem, bora salvar uma vida. Que legal. Parabéns pela sua iniciativa. Meus filhos e tal. Não, isso é indolor, gente. Eu não sei se eu fui na Santa Casa, agora não me lembro, mas faz muito tempo, nunca me ligaram. Aí você ganha um cartãozinho. Então, na verdade, você colhe o HLA, então, que é como se fosse um mapinha, tá, gente? Um mapa genético do seu... da sua medula, né? Para ver se você tem como oferecê-la para algum doente com um risco baixo de rejeição, é isso? Exatamente, compatibilidade. Tem que haver a compatibilidade. Desculpe. Isso. E isso também é um recurso incrível, mas nem sempre garante, né, a cura total. Mas os recursos hoje são bastante incríveis. E na leucemia, na verdade, as plaquetas foram lá embaixo, tudo foi lá embaixo. Então, a doação do próprio sangue total também é importante? Ou não, só a progenitora mesmo? Não, aí são coisas diferentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes, tá. né? Porque então a anemia também vai pro quadro? Vai também. Daí precisa anemia, também de sangue total. Você tem anemia, você tem plaqueta baixa, a defesa sobe muito, o leucócito normal até 11, 12 mil, tem gente que chega com 800 mil leucócitos, 700 mil leucócitos. Então é uma leucemia mais, né, agressiva. E tem gente também que às vezes chega com leucócito baixinho, de 2.000, você vai colher a medula e ela está cheia de célula de leucemia. Entendi. E como é que colhe a medula, por favor? Conte para quem está nos ouvindo. A coleta da medula ela vai ser feita no quadril, normalmente, com anestesia local, mas em crianças a gente leva para o bloco cirúrgico, faz uma sedação. O adulto, ele suporta, não é difícil, a gente faz a anestesia e faz a aspiração da medula óssea. A medula, para ficar mais fácil para o pessoal entender, né? É quando todos os nossos ossos têm medula. É aquele tutano. Então, se a gente vai ali no açougue, né, ver o ossinho da galinha, a gente tem ali aquele tecido molinho. Aquilo é a medula óssea. Está dentro dos ossos. O corpo todo tem. Mas o quadril é a maior fonte. Então, para a gente fazer coleta para exame, a gente vai fazer no quadril a aspiração dessa medula e a gente tira um fragmento também para poder estudar melhor. Tá, e você estava falando também, né, Patrícia, sobre a questão autóloga, né, que o doente de linfoma ou de leucemia também. Os dois, aí você tratou com químio e
esgotou todas as possibilidades, porque o transplante é o último recurso, sim ou não? Nem sempre. Hoje a gente ainda tem mais alternativas ainda. Cada vez mais são alternativas que vão aparecendo. Tá, né? Entendi. E o transplante, você falou que colhe da pessoa ainda doente, já doente. No caso dos linfomas e dos mielomas múltiplos. Isso, do linfoma e mieloma múltiplo. Você consegue colher uma medula de uma pessoa com linfoma e você trata esse material coletado? Não, mas o processo da criopreservação, essa célula ela tem um turnover maior, então ao voltar e você faz quimioterapia nesse paciente e aí você consegue no paciente. Não na amostra, não na coleta. Não. Então aquela célula que volta para ele volta sadia, vamos dizer assim. Isso, uma das hipóteses, né? Isso consolida o tratamento da quimioterapia. Tá, mas a quimioterapia, na verdade, não tem como fugir, né? Nenhum dos casos. Não tem como fugir. É uma complementação, né? E, na verdade, como a gente estava falando, né? Você é da área, eu não sou, já sou formado há alguns anos. Em relação à agressividade da quimioterapia, porque quando a gente fala em linfoma, leucemia, tumores em geral, câncer, acho que fica uma curiosidade. A gente sabe que hoje os quimioterápicos, a radioterapia e outros tratamentos aí oncológicos evoluíram muito. Sim? É também verdade para leucemia e linfoma? Também. A gente tem, além da quimioterapia padrão, a gente tem imunoterapia, a gente tem aquela quimioterapia, ela vai diretamente na célula doente, apenas na célula doente. Porque a quimioterapia, ela vai pegar tudo que reproduz rápido, né? Sim. E essas outras terapias não. Então a gente associa as terapias. A imunoterapia com a quimioterapia. Mas ainda é necessária a quimioterapia. Claro. E essa imunoterapia está disponível lá no Fleury, no Grupo Fleury, em algum lugar, e também no convênio também vai cobrir. Isso, existem clínicas que fazem. No SUS também é possível a imunoterapia. Sim. Que são provavelmente já medicações de alto custo. Mas em geral está no rol da ONS e quem tem convênio consegue se beneficiar dessa tecnologia. Tem que estar no rol, né? Claro. Tá. Então imagino que existam vários medicamentos imunoterápicos, mas nem todos estão no rol e assim vai. Tá. E essa pessoa então que colheu a sua medula lá, a sua célula tronco, então, da placenta, do cordão umbilical, quando era criança, e ela vai ficar lá criocongelada, crioguardada, criopreservada, obrigado, por 15, 20 anos, e ela vai ter a possibilidade, então, de se curar completamente, e após a cura, então, vida normal. Muitas vezes você vai encontrar isso. Exatamente, é o que a gente encontra. O que tem que ficar claro também é que às vezes se essa criança que a gente coletou tem uma leucemia congênita, o que é leucemia congênita? É a leucemia que vai até o primeiro ano de vida, em torno do primeiro ano de vida. Então essas células que foram coletadas, infelizmente não serão úteis porque elas vão ter a mesma mutação, a mesma alteração. Mesmo que coletou lá no cordão. Exato. Então nas leucemias congênitas é o único caso que não é conveniente, então, para o transplante. Mas é bem menos. Aí essa possibilidade é muito raríssimo acontecer uma leucemia congênita, é muito raro, mas a gente tem que realmente colocar, né? Que existe essa possibilidade. Muito bem. E você estava falando, o Criovida do Grupo Fleury, ele coleta e faz a criopreservação em todo o Brasil. Em todo o Brasil, sim. E como que esse material chega lá daí? A gente tem uma logística excelente e esse material ele tem que chegar dentro de 48 horas, isso é uma determinação inclusive da Anvisa, para que a célula não morra nesse processo, nesse período. A nossa logística a gente tenta atender em 24 horas, para que a gente mantenha essa qualidade da célula, então toda essa logística é voltada para isso. Sensacional, como tudo no Fleury é feito de maneira perfeita, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Bom, e uma mensagem final que você deixaria sobre todos os que nós conversamos, sobre essas possibilidades cada vez mais interessantes, importantes, tecnológicas, eficientes, né? De se curar, de preservar a vida. O que você deixaria de mensagem para quem está nos ouvindo? Exatamente. Quem tem a oportunidade de ter a possibilidade de fazer a criopreservação do sangue do cordão, né, seria muito interessante para situações futuras. A gente não gosta muito de falar em futuro, né? Porque é o desconhecido, mas é uma grande oportunidade poder fazer isso. Perfeito. Doutora Patrícia Fischer, do Grupo Fleury, do Criovida. Sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Obrigado você que nos acompanhou. Compartilhe, espalhe saúde para o doutor, informação e amante da prevenção. Obrigado, pessoal do estúdio. Obrigado a você aí. Até o próximo.